Bom, gente, já estava avisado, né? Na live do pré-jogo, quem não acompanhou, volta lá, que a gente destrinchou muito bem a provável escalação do Sport, a escalação oficial, na verdade, né? Que todo mundo ficou surpreso, até Vojvoda ficou surpreso. Quando saiu aquela escalação, eu até publiquei assim nos comentários, só com muita reza. Por quê? Porque a gente viu um time mal escalado, do meio para frente, um time sem entrosamento, sem encaixe nenhum, e você olha para o Fortaleza, que é bem melhor do que o Sport, gente. Infelizmente, estamos no dia 5 de fevereiro de 2025. E ontem, é inacreditável a gente falar isso, né? Mas ontem a gente tinha que falar, ó, o Fortaleza é favorito e o Fortaleza vai vencer o jogo. Tava escancarado isso para todo mundo. Meu palpite era 2-1 para o Fortaleza. Acabou sendo 2-0. O resultado foi mais mentiroso até do que o próprio jogo diz o que deveria ser o resultado. Mas Fortaleza foi lá e venceu. Primeiro, tu olha para o mano a mano, João Ricardo é muito melhor do que Kaique França. Os zagueiros do Fortaleza, Tite e Kusevich, são muito melhores do que Antônio Carlos e Chico. A lateral direita, porra, não tem comparação. Eros Mancuso é muito melhor, é infinitamente melhor do que Matheus Alexandre. Na esquerda, Diogo Barbosa. Esse aí é pior do que Cariús. É o único ponto em que o Sport vencia ontem no mano a mano. Cariús é melhor do que Diogo Barbosa. Aí você olha para a volância, Zé Lucas fez um bom jogo ontem? Fez. Teve muita personalidade? Teve, mas tem 16 anos. E o titular do Fortaleza é Paulo Fernandes e Lucas Sacha. O Sport nem segundo volante tem. Teve que colocar Johan improvisado ali, de segundo volante. Que daqui a pouco a gente vai chegar lá. Aí você olha para a dupla de volantes de Fortaleza, é melhor. Meio atacante, Pochettino é muito melhor do que Tite Ortiz. De ponta direita, aí você olha para Leno Lobato e você compara com Moisés, ou melhor, com Marinho. Marinho é muito melhor do que Lobato. Na esquerda, Carlos Alberto ou Moisés, não tem comparação. Moisés, chupa Popote, mais um gol de Moisés. Popote, teu pai é Moisés. Aí vem a galera, Moisés abriu o mar vermelho, me sacaneando, tirando sarro da minha cara. E paciência, infelizmente é a realidade, cara. Moisés é pai do esporte. Ano passado foram 3 gols, esse ano foi 1. Infelizmente é a realidade. Moisés é o nosso pai, porra. Infelizmente é a realidade. Aí Moisés ontem nem fez um grande jogo, mas na única bola que ele teve, ele foi lá e fez o gol. Infelizmente é a realidade. Aí você olha para o torcedor de centroavante, Lucero ou Coutinho. O Lucero é muito melhor do que Gustavo Coutinho. Então, a disparidade no mano a mano já era muito grande, é um 10-1, não é um 7-4, não é um 6-5, não tem comparação, gente. E Vojvoda é melhor do que Pepa. Então, a disparidade técnica é muito grande. E quando eu olho mais uma vez para a escalação do esporte, essa disparidade ela se alastra, né? Por quê? Barleta não jogou, Rodrigo Atêncio não jogou, nem sequer foram relacionados. Aí você tem Pablo que ainda não estreou. O Sport precisa contratar no mínimo 3, 4 volantes. O Sport precisa contratar no mínimo mais um zagueiro pela esquerda. Só aqui eu acabei de citar 7, 8 peças que ainda faltam ou estrear ou ser contratadas, e aí a partir daí para pegar o encaixe, pegar a liga, pegar o entrosamento. Então o Sport tem muita coisa ainda para fazer no mercado da bola. Pepa vai ter um trabalho muito grande ainda para encaixar esse time. Então era natural. Já o Fortaleza é o oposto disso. O Fortaleza termina a temporada sendo o quarto colocado da Série A. O Fortaleza já tem uma base de um time muito sólido ali. O Fortaleza ele vai no mercado para contratar peças pontuais. Paulo Fernandes, Davi Luiz, Gaston Ávila. Mas não vai para reformular um time do zero ou contratar 10 jogadores para titularidade ou 7. Não, é para contratar um ou outro pontualmente ali na titularidade. Se vocês pararem para analisar, quantos titulares ontem foram contratados, peças contratadas do Fortaleza? Uma, por Fernandes e só. O resto já estavam aí. Então já é um time muito mais bem encaixado, muito mais bem entrosado, pegando o esporte e ali meio desmantelado. Então, isso foi muito ruim para a gente. A gente começa mais uma vez uma Copa do Nordeste pegando Fortaleza muito bem, que vem de uma temporada muito boa, a gente ainda em construção, mesmo que o jogo sendo na Ilha do Retiro, o Fortaleza era favorito. Poderia ter 100 mil pessoas na ilha. O Fortaleza continuaria sendo favorito, gente. Infelizmente é a realidade. Estamos em 2025. Em 2015, a gente é pai deles, né? O Fortaleza ele começa de fato a crescer como clube a partir de 2018 e 2019. Mas, e nesse recorte recente, o Fortaleza tem um histórico muito bom contra a gente. Porque o time foi crescendo, foi evoluindo, os elencos foram melhorando, e o da gente foram piorando. E aí o Fortaleza ele passou a gente. Esse confronto daqui a um mês teria uma cara completamente diferente. Porque você já teria Atêncio estreando, com muito mais sequência de jogo, ritmo de jogo. Você já teria estreia de Pablo, Carlos Alberto com muito mais sequência e ritmo. Vai chegar mais volante, vai chegar zagueiro.
É um outro contexto completamente diferente. Então, assim, não vamos primeiro na paranoia de, já caiu de Série B só porque perdeu 2 jogos em sequência. Pro Santa Cruz e pro Fortaleza. Calma aí, pô. Vamos tentar ser um pouco mais ponderado também, para não ficar nessa loucura do 880. Se perdesse ontem, era o pior time do mundo, Série B. Se ganhasse, é o melhor time do mundo. Calma aí, gente. Tem muita coisa para rolar ainda. Mas, enfim, quando a gente olha para a escalação aqui mais uma vez, a gente surpreende. O Sport jogou no 4-3-3 com apenas um volante, 2 meias de criação, 2 pontas e um centroavante. E mais uma vez, aquele marabalismo de Pepa para ficar rodando o time, rodando o time, rodando o time. Mudando a configuração tática e técnica e posicional de vários jogadores dentro de campo. Não trazendo entrosamento, não trazendo encaixe. Então, é até um pouco difícil entender um pouco mais Pepa. O que é que Pepa quer? Ele quer um meia atacante e 2 pontas, ele quer 2 meias atacantes e 1 ponta, ele quer dar mais sequência para paciência, ou ele nesse momento prefere até Coutinho por questões físicas. Assim, fica um pouco difícil entender algumas escolhas de Pepa. E assim, apesar de todas as críticas nessa escalação aqui, que a gente pensava, porra, Lucas Lima deveria ser titular, no lugar de Tite Ortiz pelo menos, era bem óbvio isso. Fabrício Domingues, que é segundo volante, deveria ser titular no lugar de Johan. Por quê? Porque ele é segundo volante. É bem óbvio isso. Alô, Pepa, falta coerência, cara, em alguns pontos aí na sua escalação. Mas diante de todas essas críticas que a gente começou aqui a falar de uma escalação de Pepa, e eu passei 1 hora na live do pré-jogo falando sobre, para mim o time correspondeu mais do que eu esperava. E daqui a pouco a gente vai chegar para a análise da partida e para os gols também do jogo. E parabéns ao Fortaleza, porque venceu na bola, na justiça, foi mais eficiente, foi lá, achou os seus 2 gols e venceu a partida. Antes disso, Montenegro Cargas entra em ação. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, rapaziada, vamos lá. Primeiro, eu queria trazer aqui as estatísticas que o Sofutebolês até apurou, né? 57% de posse de bola para o Sport contra 43% para o Fortaleza. O Fortaleza é um time que gosta de jogar em transição. Desde a última Série A, é um time que joga basicamente em transição. Foram 19 chutes do Sport e 8 do Fortaleza. 3 chutes a gol do Sport, 2 do Fortaleza. 4 escanteios para o Sport e 8 para o Fortaleza. 13-18 ali em faltas cometidas. Bom, a estatística ela já traz uma noção de que o Sport não foi dominado pelo Fortaleza, de que o Fortaleza construiu um resultado superestimado de certo modo, porque chegou 3 vezes, com perigo e 2 foram gols, uma bola no travessão de Lucero, o gol de Moisés numa falha de Johan no erro de passe, e no último lance, assim, aos 48 do segundo tempo, o Sport desesperado, lançado ao ataque, sofre um contragolpe, e aí o Breno Lopes acha um gol em cima de Zé Lucas, e Kaique França não tinha muito o que fazer. Então, assim, e detalhe que 1 minuto antes desse gol sair, 1 minuto não, segundos antes desse gol sair, o Sport quase faz um gol, João Ricardo faz uma defesaça. Então, o resultado em si, ele não mostra exatamente o que foi o jogo. A estatística já traz uma noção um pouco melhor. O Sport teve mais controle de jogo, teve mais imposição até, eu achei, no início da partida, o Sport teve mais volume de jogo, né? O Fortaleza não começou bem o jogo, não é à toa que a primeira finalização com perigo foi a finalização de Ortiz, numa boa jogada de Johan, numa tabelinha, que a bola é desviada e vai para fora, e João Ricardo faz a cera dele tradicional. Sobre cera, eu já falei sobre isso na live do pós-jogo bastante. João Ricardo foi tão vergonhoso que ele passa 15 minutos estirado no chão. É algo incrível aquilo ali. Foi tão bizarro que a torcida do Sport começou a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A cera foi tão grande que a torcida do Sport estava contando, velho. Eu nunca vi isso na minha vida no estádio de futebol. Mas, enfim, isso é um debate até mais longo. Eu já falei bastante sobre esse ponto de João Ricardo em vários momentos do ano passado e nesse ano também. Enfim, ele que faz a dele, né? 3, 4 minutos ali estirado no chão, mas como se tivesse... Meu Deus do céu. Não tinha nada com ele. Mas, enfim. Assim, o Sport no primeiro tempo, ele não cria nada de chance clara de gol. Quantas chances claras de gol do Sport criou? Nenhuma. Mas teve aquela boa jogada de Coutinho, que ele dá o lançamento para trás, né, num voleio, e Johan pega muito mal ali próximo da grande área. Se Johan para, domina e chuta, era muito provavelmente gol, e uma chance muito perigosa de gol para o Sport. E Johan foi mal em alguns momentos do jogo, em alguns momentos decisivos ali da partida.
O Fortaleza no primeiro tempo foi um jogo muito brigado, batalhado, né? Um jogo muito paralisado por cera, pelas trombadas também que foram fortes. Carlos Alberto saiu lesionado. Aí, quando o Carlos Alberto sai lesionado, o que é que Pepa faz? Ele tira Carlos Alberto para colocar um ponta na ponta? Não. Ele tira Carlos Alberto para colocar um meia na ponta. É inacreditável, gente. É inacreditável. Alô, Pepa. O que é que eu parava para pensar? Porra, Diogo Barbosa já tinha recebido cartão amarelo no primeiro tempo. Lino Lobato fez uma boa jogada em cima dele. Na dividida ali, ele consegue vencer. Diogo Barbosa é muito fraco, tá, gente? E Lino Lobato ganha, recebe a falta, cartão amarelo justo. Qual era a minha se fosse Pepa? Velho, Carlos Alberto saiu lesionado, foi? Eu vou tirar Carlos Alberto e vou colocar Gustavo Maia. E vou colocar Gustavo Maia para jogar em cima de Diogo Barbosa, que ele é mais rápido até do que Lino Lobato e mais técnico. Mas beleza. Vamos botar o Gustavo Maia na esquerda e deixar Lobato na direita? Não. Ele desloca Lobato para a esquerda e coloca Lucas Lima de ponta direita. Lucas Lima não é ponta, Lucas Lima é meia. E o Sport piora, de certo modo até. Então, assim, Lucas Lima entrou errando muito, tá? Muitos passes no primeiro tempo. Eu nem vou condenar Lucas Lima, porque com maior sequência, mais ritmo de jogo, ele vai melhorar bastante. Mas ele não entrou bem nesse primeiro tempo. Se tivesse um ponto a veloz ali, o Sport poderia ter aberto o placar, porque o Sport chegou mais no campo de ataque do que o Fortaleza. O Fortaleza não fez nada, gente, no primeiro tempo todo, praticamente. Nem a posse de bola no ataque o Fortaleza teve direito. Só naquele chute do Lucero no travessão. Só fez isso, assim, todo o primeiro tempo, e mais nada. Então, vem o primeiro tempo, termina o Sport melhor do que o Fortaleza, e aí aos 6 minutos vem um toque de detalhe, né? Contra o Fortaleza e contra qualquer time de Série A, se tu tá melhor e tal, e tu não aproveita as oportunidades, tu não consegue finalizar as bolas em gol, tu desperdiça as chances em contra-ataque, e o time lá criar uma chance, eles vão fazer. E foi isso que aconteceu. Papai Moisés, né? Como a galera até gosta de falar, é até engraçado. Papai Moisés acabou com o Sport, cara. Mais uma vez, vamos trazer aqui em tela para vocês o gol do Fortaleza na partida. Erro de passe de Johan, tá, gente? E aí, Pochettino solta o passe para Moisés. Moisés entra ali no meio da defesa, passa por Matheus Alexandre, passa por todo mundo e finaliza no canto. 1-0 Fortaleza aos 6 minutos do segundo tempo. Não foi um gol do Fortaleza que premiou um volume de jogo, que premiou uma alta intensidade. Nada disso, cara. Foi uma jogada assim achada e acha um gol. É isso. Não tem muito que o Fortaleza envolveu o Sport. Não. Em momento nenhum isso aconteceu. Em momento nenhum o Fortaleza envolveu o Sport, dominou o Sport, controlou o Sport. Vou além. Não é nem que eu vou além, só uma correção. Depois desse gol, o Fortaleza ele consegue controlar mais o jogo. Dos 6 até uns 25 minutos, o Fortaleza consegue controlar mais o jogo, mas não criou nenhuma chance clara de gol, não envolveu o Sport, só controlou o jogo mesmo. Pepa, depois do gol sofrido, ele tira Coutinho, coloca Paciência, tira Johan e coloca Fabrício Domingues. Paciência entrou muito mal, Domingues também entrou muito mal na partida, tá, gente? Eu não vou destrinchar muito análises individuais, porque a gente fez muito isso na live do pós-jogo, tá? Agora, quando bate ali 25, 26 minutos, o Sport... Aí depois Pepa, aos 20, ele coloca Gustavo Maia, coloca Romarinho, tira Lobato e tira Ortiz. Eu até acho que no segundo tempo ele fez as alterações corretas, tá? Só que não funcionou muito, assim, não deu muito certo, porque quem entrou muito mal. O único que entrou bem foi Gustavo Maia. Esse destoou positivamente. Entrou muito bem, dando dinâmica no ataque, finalizando bola com perigo, roubando bola, driblando. Muito bem, Gustavo Maia. Me surpreendendo bastante por esse início de temporada, tá? Tô gostando muito do que tô vendo de Gustavo Maia. Então, assim, Pepa mexe. Acho que até que ele mexeu bem no segundo tempo, sim, tá? E no time correto. O Sport melhora de produção, finaliza bolas perigosas, começa a envolver o Fortaleza, mas o gol não sai, cara. Infelizmente, paciência, tem muito o que fazer. Tem um chute de Cariús com perigo, tem um chute de Paciência ali sem muito perigo, o Sport vai empilhando finalizações. Lucas Lima acha um cruzamento para Antônio Carlos cabecear a bola para fora, aos 29. Aos 30, Lucas Lima dribla Tite que estava amarelado, finaliza a bola raspando a trave. Gustavo Maia dribla 2 e chuta a bola para fora raspando a trave. E aí o Sport empilhando finalizações próximo da grande área com perigo. Mas o gol não sai, né? Não foi nenhuma chance clara de gol também. É bom deixar bem claro. Mas eram jogadas que o Sport ia empilhando, ia construindo, e ia abafando Fortaleza, ia colocando aquela blitz. Ou seja, passava a sensação que a qualquer momento sairia o gol, mas não saiu. Não saiu. Aí na reta final do segundo tempo, na jogada pré-gol de Breno Lopes, sai justamente a chance mais perigosa do Sport no jogo, que foi uma cabeçada de Antônio Carlos, que João Ricardo conseguiu fazer uma boa defesa.
Na sequência dessa boa defesa, saiu o gol de Breno Lopes, que foi a terceira jogada de perigo do Fortaleza no jogo. Na terceira jogada, o Fortaleza faz 2 gols. Breno Lopes vem aqui na ponta esquerda, passa por Zé Lucas estava muito desgastado e finaliza a bola no ângulo, não tem o que Kaique França fazer, 2-0 Fortaleza, final do jogo, placar superestimado pelo que o Fortaleza fez na partida, que não fez muito para produzir um 2-0 assim com tanta tranquilidade, não. Mas tem mais time do que o Sport, por isso venceu, tem mais banco do que o Sport, por isso que venceu a partida, tá? Então é o elenco, a força do elenco do Fortaleza fez prevalecer. Assim, mais uma vez, destaques individuais aqui, tá? Pra gente passar um pente fino nisso rápido e passar para a tabela de classificação. Primeiro, Zé Lucas, personalidade absurda. É algo assustador que Zé Lucas joga. A personalidade dele dentro de campo. Combateu, desarmou, tentou construir também no meio para frente, mas ele jogou de primeiro volante. Não tinha muito que ele fazer gols, não. Finalizou bola para fora também. Então foi um garoto que chamou a atenção mais uma vez, porque foi um dos melhores jogadores do Sport em campo. Talvez até o melhor, de novo. Assim, já é o quinto ou sexto jogo dele na temporada, e ele sai como um dos melhores em campo na quinta ou sexta vez. Não teve nenhum jogo até agora que Zé Lucas sai como um dos piores em campo, ou que Zé Lucas sai sem nenhum destaque. Ele sempre saiu como destaque do Sport. Então, e a jogada de Breno Lopes em cima dele? 48 de segundo tempo, irmão. Ele estava exausto já. E ele correu o campo todinho. Breno Lopes tinha acabado de entrar, estava novinho. É difícil, irmão. Fisicamente é quase que inviável você conseguir marcar. Então, mas era para ele parar a jogada na falta. Se ele para aquilo ali, ele ia ser expulso. Muito provavelmente, porque eram 3 contra 2 ali. Se ele passa, era Breno Lopes cara a cara com o goleiro, como foi, ele seria expulso. E a gente ia para o próximo jogo da Copa do Nordeste sem nenhum volante. A gente só tem Zé Lucas hoje, né? A gente ia sem ele. Então meu irmão, não tinha muito o que exigir, não, sendo bem sincero. Eu vou meio que passar pano para esse lance em si. Mas paciência. Zé Lucas fica como destaque positivo, tá? Se apresentou pro jogo. O primeiro toque na bola dele foi um passe de calcanhar para trás, porra. Tá ligado? O primeiro combate dele foi ganhando no corpo em cima de Pochettino. Então, gostei da partida de Zé Lucas. Pelo fator idade, chamou a atenção. Chamou a responsabilidade do garoto. Gostei do que vi. Positivamente falando, além dele, que eu gostei, Gustavo Maia. Gustavo Maia entrou muito bem no segundo tempo e merecia um golzinho, cara. Gustavo Maia tá merecendo um gol. Teve uma bola que sobra pra ele, que ele finaliza de fora, que a bola bate em Tite. Se aquela bola não bate em Tite, era um golaço, muito provavelmente. Ou uma bola muito perigosa. Mas, enfim, paciência. De destaques individuais fica muito por aí. Acho que Antônio Carlos conseguiu fazer um bom jogo. Chico, para mim, vem melhorando. E Karius fez um bom jogo. Acho que fica mais ou menos por aí, tá? Lucas Lima começou muito mal, mas ele vai melhorando na reta final do segundo tempo. Começou muito mal mesmo. Mas ele vai melhorando, melhorando, melhorando. E termina o jogo com a imagem assim um pouco melhor do que começou a partida. Beleza. Tirando isso, gente, de destaques individuais positivos, não dá para elogiar muita gente mais não, tá? Coutinho faz até um bom primeiro tempo, mas piora no segundo. Lobato fez um bom primeiro tempo, mas vai piorando no segundo. Lobato, ele tá errando ali no último terço de campo, né? Errando na decisão do último passe, do último toque, do último chute. Ele pecou ontem no último terço de campo, mas paciência também. Acho que com mais sequência ele tende a evoluir bastante, já vem melhorando. Lobato vem fazendo bons jogos. E é por aí. Velho, por falar em Lobato, o caso Lobato me causa raiva do jogo anterior contra o Santa Cruz. Rapaziada, Lobato. Eu queria ter 10 Lênin Lobato contra o Santa Cruz. Aquele jogador, para quando sair um lateral, ele não tem medo de pegar a porra da bola rápido e pegar a bola com velocidade e cobrar o lateral. Os jogadores do Sport não há manzanza desgranhenta contra o Santa Cruz. Eu queria um Lênin Lobato, uma personalidade do Lênin Lobato lá em campo contra o Santa Cruz. Não teve um que fez isso na partida anterior contra o Santa Cruz. E Pepa não escalou Lobato sequer em 1 minuto em campo. É inacreditável, é um absurdo, é um escárnio. Mas, enfim, negativamente, Matheus Alexandre é um bagre desgranhento. Que bagre, viu? Meu amigo é horroroso com a bola no pé. Tava sendo vaiado durante o jogo. Meu Deus do céu, velho. É um bagre desgranhento, viu, velho? Meu Deus do céu. Além de Matheus Alexandre, paciência, fisicamente um horroroso, ridículo. Ele não tem condições de jogar futebol. Ele não tem condições de jogar 20 minutos em campo ainda. Precisa melhorar a questão física. Romarinho, horroroso. Entrando e errando tudo. Impressionante. Assim, para mim esses são os 3 destaques negativos, tá? Assim, bem negativos. O resto é de regular para ruim.
A maioria ali é de regular para ruim. Johan começou bem, mas vai piorando. Tite Ortiz começou bem, mas vai piorando. E a maioria ficaria nesse combo aí. Bom, do Fortaleza, assim, Paul Fernandes, muito agressivo nas chegadas, muito agressivo. Marinhos e os seus estardalhaços, ele deu uma cabeçada em Igor Cariús ontem, gente. Marinhos deu uma cabeçada em Igor Cariús, pô. Aquelas loucuras, dá até raiva. Aquelas loucuras dele, né? A bola tem uma dividida ali. Aí Marinho vai, simula uma falta agressiva e joga pressão na torcida, joga pressão no árbitro. Aí, cara, é um caso à parte, Marinho, que eu já falei bastante dele sobre isso na live do pós-jogo também. Então, assim, Marinho, assim, é um jogador bizonho até em alguns momentos. Ele é um bom jogador, mas em outros extrapola muito na cera, na simulação. Enfim, complexo. João Ricardo e a cera dele é algo impressionante, como a gente já falou. E é isso, cara. Moisés e Breno Lopes fica como destaques positivos mesmo. E é isso, meus amigos. A análise ficou até extensa, né? Não era nem para eu estender tanto essa análise aqui. Eu vou passar uma análise depois final sobre a tabela de classificação, mas o Fortaleza encaminhou a liderança no grupo A. Quando eu falo encaminhou a liderança, é daqui para o final da fase de grupos, tá? E o Sport tende a ficar no máximo na segunda colocação. O Sport é quarto colocado e pode sair do G4 se o CRB vencer nessa rodada, tá? Bom, bem ruim o resultado. Acho que o Sport nem merecia perder por 2 gols de diferença. No máximo seria por 1 só. Paciência. Talvez o resultado mais justo fosse até um empate também. Não seria nenhuma loucura se acontecesse um empate. Mas Fortaleza vence e o Sport é freguês de Fortaleza no recorte recente, infelizmente. Valeu, gente. Abraço para todo mundo.